nós temos acompanhado, principalmente nesta última terça-feira, altas relevantes para o mercado, tanto para o Arábica quanto para o Robusta. O Arábica teve altas ali próximo a 8%, inclusive, nesta última terça-feira. O Robusta teve alta entre 3, quase 4% também, teve altas relevantes. Hoje o mercado continua andando em elevação. Para falar a respeito do que os operadores estão enxergando, principalmente em relação à oferta, esse começo de colheita no Brasil, no qual a peneira está baixa, né, está pequena em relação ao café, não está trazendo um café mais graúdo aqui no Brasil em relação ao Arábica. Nós vamos conversar ao vivo com o Eduardo Carvalhais, pela internet, que participa conosco aqui no Agricultura BR. Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. E nós temos algumas frentes, né? Nós temos o início de colheita aqui no Brasil. Essa colheita, o cafeicultor vai informando para nós, vem mostrando que não é um café mais pesado, mais graúdo em relação ao Arábica, enquanto a gente vê muita volatilidade no cenário internacional, mas com algumas altas disparadas, eventuais, como as que têm ocorrido nesta semana. O que o mercado, o que os operadores estão enxergando, Eduardo, neste momento para o café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Nós temos tido essas informações sobre o início de colheita no Brasil. A de Codilon vai um pouco mais à frente, como sempre, e há relatos tanto de quebra no benefício dos grãos, como na qualidade, e o Arábica também, principalmente a ausência quase total de peneira 17 e 18. Nós acreditamos que à medida que avance a colheita do Arábica, melhore um pouco, mas já está claro que é uma safra miúda, em decorrência do calor que teve na época de crescimento dos frutos, das chuvas irregulares, tudo isso atrapalhou, né? Em cima disso também nós temos os problemas no mundo com as guerras, nós temos o problema da economia mundial que traz muita insegurança e o problema de clima, né? Ou seja, não acabaram os problemas de clima nem no Brasil nem no resto dos países produtores. Há informações de problemas na América Central, na Colômbia ainda, aqui no Brasil nós estamos com essa frente fria forte entrando hoje e amanhã, que esperamos que não cause nenhum problema maior de geada em regiões produtoras de café, mas é uma luz amarela que acende, mostrando que nós estamos ainda no final de maio e sobe uma frente fria forte. Os operadores de mercado olham o que está chegando Laninha no segundo semestre e se perguntam o que vai acontecer num mercado em que o consumo está em alta e os estoques em todos os países produtores dos consumidores são baixos, né? Esse quadro é que fez essa alta da semana passada e principalmente essa alta explosiva de ontem. Os dois mercados, as duas bolsas subiram, tanto a bolsa de Nova York, que os contratos são de café arábica, como a bolsa de Londres, com seus contratos de café robusta. Em Londres, os contratos voltaram para cima de $4.000 por tonelada, né? E no Arábica também, nós estamos aí na faixa de acima de $2,30 por saca. Tudo isso mostra a apreensão que há no mercado mundial. Também na semana passada, nós tivemos o Seminário Internacional de Café de Santos, onde se coloca frente a frente os principais vendedores de café do Brasil com os principais compradores. Foram 3 dias de debates, de conversas, e disso aí deve ter saído muita troca de opinião entre os exportadores e os compradores de café. Eles saem também desse seminário, por isso que ele é sempre em maio, e vão visitar as regiões produtoras, e tirarem as próprias conclusões do que está acontecendo no maior produtor de café do mundo. Isso pode ter influído um pouco também, né, no que aconteceu ontem, porque na segunda-feira foi feriado em Nova York e Londres, nós tivemos bolsa, e o primeiro dia, após todo esse movimento da semana passada, foi ontem. Pode ter sido um pouco disso também. Mas o fundo disso tudo, como nós sempre afirmamos, é a falta de estoques grandes, ou seja, sem estoques, o mundo passou a depender da produção do ano de todos os países produtores, com esses problemas climáticos e o consumo em alta. Isso faz esse sobe e desce forte das bolsas que vão continuar. Para que a gente converse com o nosso público, com o cafeicultor que nos acompanha em todo o Brasil, mas o que nós temos hoje é que quando a gente olha para a demanda,
A demanda ela é crescente, ela tem se fortalecido nos últimos anos, tem boas expectativas, mas é algo que é tangível, né? A gente já estava enxergando isso no mundo, né? Você ter um consumo maior de café, ter uma demanda maior por café. A novidade está na oferta, tanto na quantidade quanto também na qualidade que essa oferta vai ter dos principais produtores, como Brasil e Vietnã? A qualidade é um assunto que varia todo ano, é como safra de vinho, qualquer coisa, você tem anos melhores e anos piores, né? Agora, óbvio que o aumento de consumo no mundo é muito bom para os países produtores de café, principalmente no Brasil. O que está ficando claro cada vez mais, e ficou bastante evidente na semana passada, nessa troca de opiniões entre vendedores e compradores de café brasileiro, é de que o local onde o consumo, ou onde a produção pode crescer com força é o Brasil. Os demais concorrentes do Brasil, seja Vietnã, Indonésia, Colômbia, América Central ou África, eles estão bem atrasados em relação a nós em termos de produtividade, em produção por hectare e também em conhecimento para se melhorar a qualidade. Então, onde o mundo pode esperar que os problemas climáticos, que a produção venha a aumentar para atender esse aumento de consumo no mundo, agora então que está crescendo mais ainda na Ásia, com a China aparecendo agora que entrou para valer no consumo de café, é o Brasil. Isso está bastante claro. Então, para nós brasileiros, se nós tivermos preços bons, a produção vai crescer aqui sim e vai ter demanda para isso tudo. Tá certo, Carvalhais. Carvalhais, vamos só focar numa questão da comercialização do café aqui no Brasil. Se nós olharmos agora para a Bolsa de Nova York, teve uma alta expressiva na segunda-feira. Agora há pouco o mercado vinha também em alta, né? Alguns minutos atrás nós tínhamos o mercado do café arábica em Nova York em alta. E neste dia especificamente nós estamos com o dólar, o câmbio se mostrando com altas elevadas, R$ 5,20 a última checagem aqui da nossa equipe de produção. Num cenário como esse, temos uma formação de preço de café já diferente, ele já reforma o preço mais rapidamente aqui no Brasil, a ponto de fazer com que se tenha uma comercialização ou travas em maior volume? Bom, travas, a gente sente o cafeicultor bastante reticente a fazer novas travas, fazer vendas para entrega futura. Ele vê o clima como é que está, ele vê toda essa insegurança no mundo, não sabe o que vai acontecer com a economia brasileira, ele prefere não fazer. Então, o volume de vendas para entrega futura está mais baixo do que em outros anos. Isso já caiu no ano passado e esse ano cai um pouco mais ainda. Agora, a venda física aqui no mercado spot, como nós falamos, tem havido. O volume não cresce tanto, os preços subiram, porque não existe quase café à venda. Nós estamos na entre-safra, no final da entre-safra, no final do mês de maio. A safra nova começa a entrar agora devagar, entra um pouco mais em junho, em julho, mas só a partir de agosto você vai ter uma oferta plena dessa safra nova 2024-2025. Isso faz com que o volume de negócio no momento, apesar da alta nos preços, os preços de café arábica bom estão para cima de R$ 1.300, de boa qualidade, as vendas não crescem porque não existe quase café. E o pouco café que tem está na mão de produtores mais capitalizados, é pouco café e que preferem não vender. Portanto, quando falam que o mercado subiu muito e o volume de negócio no físico não está crescendo, a razão maior é essa. Nós estamos no final de entre safra e a nova safra que falavam que esperávamos que ela ia se adiantar pelo calor do verão, ela não adiantou. A colheita começou mais cedo, mas no fim o ritmo dela é pouco superior ao dos outros anos. Portanto, nós vamos ter realmente volume de café arábica no mercado para ser oferecido a partir do final de junho. E o Conilon um pouco antes. O Conilon está sendo colhido e a partir do mês que vem deve aumentar essa oferta de Conilon no mercado. Só que esse Conilon é disputado pelos exportadores, fica muita demanda lá fora com os problemas no Vietnã e na Indonésia, mas também é disputado pelo consumo interno, que vai bem, vem crescendo. Os últimos números da BIC mostram isso, o consumo continua crescendo no Brasil. E o nosso maior consumo de café é no tradicional, que em boa parte da liga usa o Conilon brasileiro. Portanto, essa disputa de café, esse mercado difícil vai continuar e esse sobe e desce nas bolsas também. A falta de um colchão, de um estoque de segurança para se houver um novo problema climático, e esse estoque não existe, é o que faz qualquer movimento do clima ou qualquer informação
piora lá no Oriente Médio, fazer com que o mercado rapidamente se movimente e suba.